tá. Então isso é coisa de menino, né? Mas a gente deixa as coisas de menino, mas às vezes não deixa. Mas Paulo está falando uma coisa técnica. Claro que eu, quando era pequena, juntava carteirinha para dizer que era dinheiro, juntava fichinha, juntava figurinha, mas eu deixei as coisas de menino. E Paulo está dizendo, isso vai ser aperfeiçoado, vai acabar, gente. É só um período. Mas não, isso aqui está servindo nesse tempo agora, mas está mostrando aqui, olha. Agora vemos como espelho e enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Por esse texto aqui, eles querem aplicar, né, essa questão de que é quando chegar um momento de... Mas só que, vamos ao versículo 13, que ele diz assim, o vocábulo é nuni, né? Nuni? Eu acho que é nuni. Agora, pois, permanecem a fé, não é o dom da fé não, viu? A fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O maior é o amor. Por que o amor é maior? A Bíblia chama Jesus de quê? De autor e consumador da fé. Então, um dia eu vou deixar de ter fé. Eu acho que é no momento que eu for arrebatado, que nós formos, né? Dali para frente eu não vou ter mais fé. E esperança muito menos. Por isso que pode dizer agora. Ele não disse depois. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora, irmãos, o amor vai acabar algum dia? Não pode, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Isso aí é caráter de Deus. E Deus é eterno. Então essa característica de Deus, esse caráter de ser amor, é eterno. E o amor continuará em nós eternamente, né? Então por isso que ele é maior, porque a fé vai acabar quando for consumada. Então Jesus é o autor, Hebreus, né? Capítulo 1, versículo 12, 2, né? 12, 2. Que Jesus é o autor e consumador. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual sofreu a contradição dos pecadores e pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a morte, né? Aí será que Jesus teve fé ali? Não, ali Jesus, não é dito que Jesus teve fé. Qual é o gozo que lhe estava proposto? Ele sabia que estava morrendo para salvar o prazer dele. Vocês lembram quando os discípulos trouxeram comida para ele? Ele tinha acabado de falar com a mulher samaritana. Ele estava numa felicidade só, porque ele sabia que ia estender a palavra para Samaria. E os discípulos mandaram ele comer. Ele disse: sua comida tem o que vós não conheceis. Aí eles disseram: será que alguém veio aqui e deu de comer a ele? Porque a alegria dele estava tanta por ver gente se salvando, né? E na verdade o gozo que ele estava proposto é o gozo de ter nos salvo. Não é o gozo de entrar no céu, porque a Bíblia diz: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Glorifique. Capítulo 17, né, de João, ele fala isso, né? Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então, na verdade, ele já viveu na glória. Jesus não teve fé, né? Jesus é o autor da fé e o consumador também, porque um dia ele vai cumprir a nossa fé, vai consumar, vai terminar aquilo que ele prometeu, vai estar, então não vai ter mais nem fé nem esperança, mas elas existem agora. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.
Olha, além da história, né, da história das igrejas de Deus, que mostra que os dons desapareceram no primeiro século, né? Você vê que houve muita movimentação no segundo século, né? Foi aí quando começou aquela Inácio de Antioquia, né? Criou essa heresia de hoje que a igreja é uma só, né? Foi Inácio de Antioquia. Foi quando surgiu o primeiro termo assim, né? Católicos, né? O vocábulo catarromes, que é todos numa casa, um negócio assim, para dizer que a igreja é uma só. E aí os protestantes também creem nisso, que a igreja é uma só, né? Só os batistas conservadores e bíblicos, né, é que sabem que a igreja é uma comunidade local, como o Novo Testamento mostra. Aí veio essa ideia no segundo século. Então, ali naquele segundo século já não havia mais essas manifestações sobrenaturais de expulsão de demônios, de línguas, de profecias, né? Havia os estudiosos ali que começaram a estudar os ensinamentos dos apóstolos, alguns outros distorcerem, porque os próprios apóstolos fizeram previsão disso. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, disse que depois da minha partida entrarão lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Na verdade, Pedro também fala que se introduzirão entre vós falsos doutores, né? Você vê que só existe o falso quando existe o verdadeiro. Ele não diz, ele diz, como houve entre o povo falsos profetas, entre vós haverá falsos doutores. Porque só existe o falso quando existe o verdadeiro. Como é que iria... Pedro não disse, como houve entre o povo falsos profetas, também haverá entre vós, né? Alguém diz, não, mas em Mateus 7, não, ali Jesus está dizendo que os falsos profetas virão até nós, não diz que virão entre nós, né? Os falsos profetas hoje estão nas suas igrejas, que também são falsas, né? Mas os profetas, a Bíblia diz aqui, né? Que permanece agora a esperança, o amor, e a Bíblia mostra que é um papel, é um período, né? Quando vier o que é perfeito, em parte conhecemos, o versículo 9 é muito interessante, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então é a mesma coisa que está lá em Romanos 11, 25, né? Que o endurecimento veio em parte a Israel. Em parte é período de tempo, não é em parte porque é um grupo de pessoas, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Porque agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora permanecem esses três, viu? Então, por que Paulo iria fazer essa especialização aqui, esse destaque estes três, né? Já pensou? Para você esquecer o que passou. A fé, a esperança e o amor, estes três. Não bote mais nada não, na conta do Espírito não, né? Mas o maior destes é o amor, porque este vai... Então, depois da ressurreição dos mortos, de quando Deus diz, eis que faço novas todas as coisas, aí vai ficar, não é mais esses três, é só um, que é o amor. O amor permanece para sempre. Então, irmãos, nós já entendemos que no capítulo 12, Paulo fala da distribuição dos dons, né? Como as pessoas dizem que todos falam línguas, até o Espírito Santo fala língua, e a Bíblia mostra lá que falam todos outras línguas, profetizam todos, mostrando que o Espírito dá a cada um dom como ele quer. Então lá Paulo trata da distribuição dos dons, mostrando que nem todos têm o dom de línguas, né? E ao mesmo tempo, aqui no capítulo 13, ele mostra o período de duração dos dons, né? A duração dos dons, que é exatamente até chegar
o término da perfeição, daquilo que Deus tinha para que o homem se torne varão perfeito, né? Então, quando diz lá em Timóteo, capítulo, 2 Timóteo capítulo 3, né? Em versículo 15 e 16 e 17, aliás, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós não necessitamos mais de nada além da Bíblia, né? Paulo falou de forma profética, como o escritor aos Hebreus também, né? O escritor aos Hebreus, diferente de alguns teólogos que negam o Pai e o Filho, né? Que só tem o Espírito do Anticristo, e diz que os Hebreus foi escrito depois, um tal de pastor Hermas, outros botam outros autores, mas a gente sabe que foi provavelmente ou Paulo ou Barnabé, ou algum, colocaram até Clemente como um dos escritores, mas a gente sabe que foi um dos servos de Deus e foi escrito, e ele já fala profeticamente, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, né? Então ele já usa o verbo no passado, falou-nos, né? Porque Jesus disse, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eu dei-lhes a tua palavra. Então essa palavra que o Deus falou por Jesus Cristo, e essa palavra foi dada aos seus apóstolos, né? Tanto que Paulo diz lá em Gálatas, né, que o evangelho que ele recebeu não foi de homem algum, mas do próprio Cristo. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, né? Então, sempre os apóstolos receberam de Cristo a palavra. Jesus disse a eles que quando o Espírito Santo viesse, os faria lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? Então, a maior parte da doutrina dos apóstolos são coisas que o Espírito Santo fez lembrar daquilo que Jesus tinha dito. E algumas coisas que vieram de acordo com a necessidade, mas todas também na autoridade do apostolado, né? Porque era o Espírito Santo que estava neles para ensiná-los, através do dom da ciência que também desapareceu, né? Havendo ciência, desaparecerá. Foi isso que Paulo disse, né? Esse dom também iria desaparecer. Então, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele fala alguma coisa relativa a essa questão do apóstolo escrever, né? Vejamos aqui. O versículo 12 ele diz, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Olha aqui o que Paulo está dizendo, né? 1 Tessalonicenses 4:2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. Quer dizer, e o versículo 7, pulando já, só para... Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí o versículo 8, veja a responsabilidade. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então Paulo disse, olha, o que eu estou dizendo aqui, quem despreza, não despreza o homem, mas a Deus. Então, tenhamos cuidado, viu, irmãos, com os falsificadores da palavra de Deus. Tem muita coisa aí que acontece nesse mundo, desde o movimento da Rua Azusa, né, ocorrido no final do século XIX, né, 1801, as quebradinhas já chegando, e veio aí o cumprido que Jesus falou em Mateus 7, né, cautelai-vos, né, Mateus 7:15, né? Cautelai-vos, tenham cuidado, né? Cautelai-vos, tenham cuidado.
E virão como ovelhas, né? Disfarçados de ovelhas, porque justamente a doutrina deles veio com um certo puritanismo agregado, né? É a pele de ovelha, né? Uma certa forma de ser crente diferente, apesar de que isso é decorrente da falha, né? Dos servos de Deus. Eu, quando era jovem ainda, né, que tinha me chegado ao Evangelho, eu via muito pessoal falar de uma moça que ia para a igreja dela, que eu acho que depois que ela saía do quarto, acho que ela aumentava o peso dela, né, por causa do que ela botava nos olhos, na boca, na orelha, que ela saía reproduzindo. Ninguém tem nada contra isso, não tem nada demais, né? E a Bíblia não fala nada a respeito disso. A Bíblia mostra que os trajes da mulher sejam com pudor e modéstia, né? Praticamente uma coisa que chama a atenção. Mas aí as seitas vieram se contrapondo a essas posições, achando que a santidade se revelava na simplicidade de um cabelo amarrado, de uma saia, e assim praticamente ganhou muita gente com essas ideias aí. Até os incrédulos às vezes batiam um palmo para essas atitudes, né, das pessoas que colocavam essa santidade externa como um ponto de identificação de seguir a Cristo. Irmãos, vocês têm perguntas? Tem alguma coisa a dizer com respeito à palavra do Senhor? Eu creio que... Quando você fala de ciência, entendimento? Conhecimento, né? O conhecimento aí se refere a... É como, por exemplo, quando dentro da Bíblia fala assim de amém, né? Amém é uma palavra sagrada, mas assim, verdadeiramente, né? Mas uma pessoa, hoje em dia não se diz amém, né? E nada assim das coisas do mundo. Aí, dentro das escrituras tem algumas palavras que é normal, que está se referindo à ciência, né? E nós, que fala assim, de nós comem, né? Que é justamente, em parte conhecemos, que nós comem, né? Que a respeito da ciência também, né? Gnós, que a gente sabe que são palavras que já existiam na época, usadas circularmente, né? A palavra que aqui diz, né? Gnosas, né? Que é a ciência. Mas quando Paulo está colocando aqui é o conhecimento das coisas de Deus, né? Que os apóstolos escreviam sabendo que estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo. Já pensou? Porque as escrituras do Antigo Testamento foram 1.200 anos de inspirações, né? Mas quantos profetas morreram? Por quê? Porque as pessoas não acreditavam que eles eram profetas, e depois que o cumprimento da palavra que eles tinham deixado acontecia, aí eles eram que viam que tinham matado o homem de Deus, né? Isso aconteceu muito. E no tempo de Jesus, os judeus diziam: se nós existíssemos no tempo de nossos pais, não concordaríamos de apedrejar os profetas, né? Jesus disse: vocês confessam que foram vossos pais, né, que mataram os profetas. Eles mataram e vocês edificam os túmulos. Então é justamente essa questão. Mas Deus, Moisés, há 1.600 anos atrás, até Malaquias, há 1.600 anos antes de Cristo, né? E Malaquias há 400 anos de Cristo, um período de 1.200 anos de inspiração. Mas ali havia a língua hebraica, uma língua particular de Israel. Agora imagina se não fosse só os apóstolos que Jesus escolheu, que fossem autorizados não só para escrever, como também autorizar a escritura de alguns discípulos, né, de nome, como Lucas, Judas e Tiago, né? Se não fosse eles que dessem o aval, e eles como apóstolos que tinham essa autoridade, como Satanás não tinha encheram de manuscritos falsos no século II para o século III, né?
Graças a Deus, os eruditos do passado, os homens de Deus que preservaram a doutrina, né? Eu creio que é representado pela igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso representou esses grupos que puseram à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, né? Então eu creio que foi uma profecia da igreja de Éfeso, né? Que ali é a sequência da história das igrejas que terminou no livro de Atos, né? E aí deu sequência no Apocalipse de forma profética. Eu creio que a igreja de Éfeso já teve essa função de declarar que esses evangelhos falsos, né? O livro de Hermas, o Apocalipse de Pedro, né? Não foi Pedro que escreveu, né? Foi alguém que... E outros escritos que foram surgindo aí, falsos. A pessoa, se Deus tivesse deixado, como no Velho Testamento, a bagunça que não estaria, né? O negócio solto entre as nações, porque ali não, ali era só o povo de Israel, e foi lá que Deus produziu o Velho Testamento, o Espírito Santo, e ali estava cercado com a verdade, não poderia ser, mesmo duvidando de alguns profetas, mas depois eles chegaram à conclusão de que aquele homem era um homem de Deus e receberam os seus livros como livros sagrados, né, incluindo no cânon. Mais alguma? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Pedro 5 pulou para o 8. Esse termo, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Achar bom uma coisa injusta, mesmo que seja por seu lado. Por exemplo, tá errado, mas é do meu lado, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quer dizer, alguém diz assim, você está dizendo uma coisa que é injusto e mentiroso, mas isso vai servir para o lado dos bons. Eu estava falando daquela música daquele cantor, né, da Paraibano, que disse, me livra. Achei interessante, né, que aquela mulher lá, eu não assisto não, aquele negócio BBB, né, mas eu soube num vídeo na internet que ela gostava de cantar no BBB, que era, me livra do bem que os maus fazem e me livra do mal que os bons... É um negócio assim, a música de Chico César. O bem que os maus fazem e o mal que os bons fazem, é um negócio assim. Porque existe isso, né? Na verdade. Então, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mesmo sendo do lado do bem, uma pessoa do bem, né? Você não pode acatar um negócio errado só porque aquilo está supostamente servindo ao bem. Você não acha bom as coisas injustas, certo? Não folga, não se diverte, não acha bom uma coisa. Então a gente não pode estar também vibrando quando o camarada faz CPF cancelado. Então tem muito crente que faz mais 2, mais 3. Não pode, né? Aí o povo fica dizendo, antigamente era bandido bom, era bandido convertido, agora é bandido morto, né? Porque sabe que está do lado daquele lado, né? Da polarização política do Brasil, mas o crente não pode estar do lado dessas coisas, né? Achando bom porque um bandido foi morto, né? Isso aí a gente não pode folgar com essas coisas, né? Porque quem matou é um injusto, né? E eu não posso folgar com a injustiça. Mais ou menos por aí essa questão que Paulo está dizendo. Pronto? Deus abençoe, né? Aos irmãos, não esqueçam, né, dos que não estão inscritos, se inscrevam, dos que assistam o vídeo, dê um like também e possa favorecer para que a gente continue com esse trabalho. Deus abençoe a todos. Amém.